Bem-vindos, né, à primeira terça-feira do mês, né? Estamos aí hoje, do mês, do mês e do ano também, né? De 2018, que a gente possa ter mais um ano de estudo, que a gente possa se encontrar aqui nessa casa que a gente tanto ama e que tanto nos ajuda, né? No conhecimento da doutrina espírita. Vamos começar com a nossa prece. Hoje, eu até falei na semana passada que era eu hoje que ia falar, mas mudanças de planos, já vamos ter a nossa irmã Deide hoje falando para nós. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos que os espíritos vieram nos trazer, para nos ajudar a nos esclarecer, ajudar na nossa caminhada. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada e inspirada, e que todos nós aqui presentes nessa tarde, encarnados, desencarnados, possamos aproveitar desse momento para conhecer mais. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Deide Lúcia, falando sobre o tempo para Deus. Boa tarde. Hoje, como Valéria disse, primeira terça-feira do ano. Primeira reunião nesta casa do ano. E por uma bênção divina, eu fiz a última palestra do ano, no dia 31, e inicio a primeira deste ano de 2018. E isso com muita honra, muita alegria e muita responsabilidade. Porque estamos numa tarefa responsável de passar os ensinamentos do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Pai todo amoroso, que nos mandou essas revelações, para vocês, para mim em especial, para mim primeiramente, porque eu preciso ouvir o que estou falando, eu preciso entender do que estou falando, para então, com responsabilidade, transmitir para vocês, encarnados e desencarnados, que aqui se apresentam com sede de conhecimento como eu, porque vir aqui e dedicar esse tempo, que eu chamo de tempo para Deus, que é o título da palestra de hoje, é também um exercício de responsabilidade para conosco e para com o próximo. Por que dedicamos esse tempo? Porque saímos numa tarde de terça-feira, com um sol maravilhoso que está lá fora, com muito calor. Valéria chegou aqui toda cheia de calor, né? Muitas pessoas sentem muito calor, enquanto eu sinto o oposto. Eu sinto muito frio. Então, o teste para mim é nas noites de inverno, vir aqui. O teste para alguns de vocês é no verão, vir numa tarde de verão, de calor, né? Mas é um teste necessário. E é um teste que cada um de nós quer fazer, quer experimentar, quer se dedicar. Por quê? Nós já nos perguntamos por que nós queremos o conhecimento? Por que nos dedicamos algumas horas do nosso dia a conhecer algo que é extracorporal, algo que é da linguagem dos espíritos? Precisamos perguntar por quê? Por que precisamos conhecer? Por que queremos conhecer? Esse tempo que dedicamos a Deus, que não se restringe a esta hora que passamos aqui na terça, que não se restringe a uma hora de domingo, que não deve se restringir a um culto, a uma missa, a uma ida ao templo, a uma ida a qualquer lugar onde se fala a palavra de Deus, não deve se restringir a esse momentinho. Mas o tempo de Deus, o tempo de dedicação a Deus, precisa e deve abranger todos os momentos do nosso dia, todas as horas da nossa vida. Por quê?
Por que precisamos disso? É uma pergunta que eu me faço e que passo agora para vocês. Pensem num tempo. Pensem por que estão aqui. Tanto vocês, encarnados, e quanto vocês, desencarnados, que vieram por conta própria, ou vieram trazidos por amigos que vêm nessa missão de trazer para que vocês ouçam aquilo que está na natureza, mas que muitas vezes a gente não sabe interpretar, e muitas vezes a gente não sabe decodificar, às vezes uma palavra, a gente tem dificuldade. Como tivemos dificuldade com a primeira revelação. E aí precisou vir Jesus com a segunda revelação para explicar coisas que não estavam mais sendo atendidas, não estavam mais sendo, naquele momento, compreendidas e exercitadas. Então Jesus veio, mas também ele ainda não podia dizer tudo, porque nós que estávamos lá ainda não compreenderíamos. Então, através de parábolas, ele nos trouxe muitas revelações, que muitos de nós também não compreendemos na época, e viemos de encarnação em encarnação, até que em 1857, a revelação de todas essas palavras, de todos esses ensinamentos, de todas essas parábolas, se fez raiar em nossas vidas, com uma clareza que nós podemos sim entender agora, com uma liberdade de expressão que nós agora podemos acompanhar, com dados e pesquisas, investigações, perguntas e mais perguntas e mais perguntas. E as respostas claras, possíveis. Então nós, através do Espiritismo, viemos aqui hoje compreender mais um pedacinho, mais uma palavra ou uma expressão que nos ajude a fazer aquilo que devemos fazer, que é termos compreensão de nós mesmos, entendermos por que estamos aqui, o que precisamos fazer, o que Deus espera de nós. E como é que a gente faz essa pesquisa para responder a essas perguntas de maneira que a gente possa evoluir, progredir naquilo que nos cabe. É uma pergunta que nos fazemos diariamente, será que a gente está entendendo bem qual é o nosso papel aqui na Terra? Será que a gente consegue, através de alguns estudos, através da leitura, através das palestras, através de tantas coisas que nos chegam, será que a gente está compreendendo bem qual é o nosso papel na Terra? E o nosso papel como indivíduo, e o nosso papel como humanidade no coletivo? Qual é o que é que nós devemos fazer para exercitar em nós algo que seja bom para mim, para o próximo e para a coletividade? Onde buscar essas informações? Então é preciso, sim, fazermos perguntas. Por quê? Porque o Espiritismo é essa fonte de perguntas. A filosofia no Espiritismo é o que levou Kardec a elaborar tantas perguntas sobre tantas coisas que sequer a gente consegue imaginar ainda, por mais que estudemos, por mais que leiamos, por mais que tenhamos uma fonte enorme de conhecimento. Agora nós temos a internet, ainda nós temos alguma dificuldade de abranger toda essa ciência espírita, toda essa filosofia que ele nos trouxe através de perguntas. Então, quando nós nos questionamos, às vezes nós não sabemos nem fazer a pergunta direito. Ou, se nós sabemos fazer a pergunta, nós não queremos bem ouvir a resposta que temos, né? Porque essa resposta, às vezes, não é compatível com o que nós estamos desejando. Porque responder
É difícil? Responder honestamente a uma pergunta de quem sou eu? O que tenho ainda em mim que precisa ser curado? O que precisa ser transformado? A resposta a essa pergunta tem que ser tão honesta que a gente às vezes foge dela. Foge da pergunta, para não precisar ter a resposta. Então vamos exercitar por um instante esse perguntar. Podemos agora mesmo, porque o tempo de Deus é a todo momento. Agora nos perguntamos, o que há em mim que eu preciso transformar a partir do dia de ontem, que foi o primeiro dia do ano de 2018. Nós fizemos algumas promessas, nós fizemos algumas tentativas de modificações. Nós projetamos para o futuro algumas coisas que precisamos acertar, reformar e consertar em nossas vidas. Mas não precisamos deixar que isso seja somente no final do ano. Podemos fazer isso todo momento, a todo instante, e podemos fazer isso agora. O que é que há em mim que eu preciso transformar? Tempo de cair o véu, não é? Então, esse tempo para Deus é o dia a dia. São essas pequenas ações que a gente faz ou deixa de fazer. É o nosso preconceito que precisa ser reavaliado, avaliado, analisado diariamente, constantemente. Nós somos seres que vivem em sociedade e uma sociedade cria preconceitos. Então nós precisamos nos libertar dos preconceitos criados culturalmente por uma sociedade para que nós possamos criar outra cultura sem preconceito dentro da sociedade que vivemos. É um exercício. Nunca houve uma promessa de que seria fácil, mas também não é impossível. E não é tão difícil de se fazer, porque nós temos todas as indicações. Nós temos a receita, nós temos a palavra, nós temos o verbo. Nós não podemos sair à rua sem que haja uma expectativa do encontro com o outro. E se esse encontro é necessário, ele vai acontecer, nós precisamos estar absolutamente seguros de que o outro é um espírito encarnado como eu. E que não pode ser visto como um inimigo, como alguém em quem eu não posso tocar. Não sei se vocês notaram, ela faz assim quando toca na camiseta dele, né? E o preconceito dela é também por nós visto como o medo dela. Não é só um preconceito porque ela é má. Nós não somos maus porque somos preconceituosos. Nós somos ignorantes, por isso somos preconceituosos. A ignorância nos faz preconceituosos. A ignorância nos faz julgar o próximo. O julgamento é instantâneo. Quando ele pede para que ela ore com ele, há uma série de subterfúgios que a gente utiliza, não só ela, né? Nós utilizamos, não temos tempo, vamos fazer a prece com pressa, não quero ficar aqui sozinha à noite, é perigoso. E onde está o perigo? Se não dentro de nós mesmos, porque quando alguém nos pede para fazer uma oração, seja lá onde for, alegando que quando dois estiverem unidos em nome de Jesus, ele estará ali. E o nosso medo? Medo do quê? Se temos uma presença tão forte, tão iluminada, tão grande, que nenhum mal pode nos acontecer. Mas nós temos medo? Nós vivemos com medo? E esse é o exercício de combater esse medo
combater o preconceito, combater as nossas más tendências, combater as nossas más inclinações. Tudo derivado de uma cultura que nós viemos aprendendo e reproduzindo, de que temos que preservar ao máximo a nossa segurança. Vejam, o Espiritismo é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia libertadora. Ela nos liberta de todos esses preconceitos, de todas as maledicências, de todos os medos. Porque não precisamos temer nada. Se a morte não existe, do que temos medo? Se somos espíritas, acreditamos que a morte não existe, que a vida continua, tememos o quê? Isso é uma indagação que precisa ser diária. Nós tememos o próximo. Ah, mas é muita coisa acontecendo, muita violência. Sempre foi. Nunca foi diferente. Jesus foi violentado, foi morto, torturado. Ele não teve medo. Ah, mas nós não somos Jesus. Nós podemos ser como Jesus. Porque senão não faz sentido a questão 625. Quando Kardec pergunta quem é guia e modelo, eles respondem para que nós vejamos Jesus. O que é ver Jesus? É ver o que ele fez, é ver o que ele falou, é ver como ele andou. Ele andou sem medo, ele andou sem preconceito, ele andou sem julgamento. E ele veio nos ensinar isso. E a gente está aí tentando aprender isso. 2018 anos depois. Há 8 dias comemoramos uma data criada para o seu aniversário. Que bom ter Jesus em nosso lar. Mas uma vez por ano? E só no Natal? Não, né? Jesus está lá na rua. Está com aquela pessoa que perdeu o cachorrinho e queria fazer uma oração para Jesus, mas que na sua simplicidade achava que não podia fazer isso sozinho. Ele precisava de outro para que Jesus ouvisse a oração dele. E nós, na maioria dos nossos dias, do nosso tempo, não paramos para ouvir o outro, para ouvir um pedido que é: senta comigo, faz uma oração. Senta comigo, me ouve. Ou anda comigo pela rua, porque estou só, porque estou com medo. E nós não temos tempo, porque estamos com pressa. Vamos fazer a prece com pressa. Vamos falar com Deus rapidinho. Às vezes não dá nem tempo. No Senhor, a gente já dormiu de cansaço, da correria, das confusões do dia a dia, né? Então, o tempo para Deus precisa ser um exercício diário de paciência nossa, para conosco e para com as nossas necessidades. Precisamos exercitar, como disse Santo Agostinho, na questão 919. Todos os dias fazei como eu fazia. Interrogava a minha consciência. Me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. É essa pergunta que nós temos muita dificuldade de encontrar resposta para ela. E é absolutamente natural. O Espiritismo vem ensinar para a gente que a gente deve fazer as perguntas sem temer as respostas. Mas a gente está aprendendo. Porque se eu me pergunto se eu faltei com algum cumprimento do dever, eu preciso ser tão honesta para responder a essa pergunta, que muitas vezes eu deixo de fazê-la. Porque diariamente algum dever deixa de ser cumprido. Diariamente alguém pode ter um motivo para se queixar de mim. Uma grosseria, uma ausência de atendimento a um pedido, um preconceito, uma maledicência, uma fofoca, um julgamento, um pensamento atirado de maneira absolutamente violenta, porque os pensamentos nossos também trazem muita violência.
E nós nos queixamos de viver num planeta violento, numa cidade violenta, num bairro violento. E esquecemos que a violência começa quando nós pensamos mal de alguém, quando nós desejamos mal a alguém. Ah, mas eu não desejo mal a ninguém. Se desejamos que aquele político corrupto apodreça numa cela, que ele, isso mesmo, que sirvam rato ou comida podre para ele, estou pensando mal de alguém. Não interessa o que ele fez. Deus não deseja isso para ele, porque Deus o criou. Então, eu estou contrariando uma lei divina. Eu estou dizendo, olha, tu criou aquela pessoa lá, mas aquela pessoa merece coisa ruim. Ele não é assim, ele não pensa assim. Como é que Deus nos vê, gente? Porque Deus tem essa possibilidade de ver a sua criação na integralidade. Então ele vê a Deide lá, que já está fazendo um esforço sobrenatural para entender algumas coisas, para se transformar, para se modificar. E ele sabe que ela cai muitas vezes. Cai desesperadamente mais do que deveria, do que gostaria. Mas ele me vê lá na frente, ele já me viu como ele pensou. Como é que Deus nos pensa quando nos cria? Ele nos pensa para a perfeição. Então ele, que é todo-poderoso, nos vê já perfeitos. Olha, se ele nos vê perfeitos, ele vê também aquele assassino. Ele vê também aquele que violenta, que mata, que bate, que comete atos terríveis, que rouba, que corrompe e que se deixa corromper. Ele vê tudo isso. E ele nos deixa o livre-arbítrio de conviver com essas mazelas para que a gente não se corrompa. Se essa é a nossa escolha, então a gente fica firme no nosso caminho, mas não deseja que o outro caia. Porque no momento em que enviamos um pensamento de mais violência para aquele que já é violento, mais violento ele se torna. Mais violência ele vai gerar. Porque nós estamos enviando pensamentos violentos. Então, no dia a dia, quando a gente tem coragem de se perguntar, se ninguém tem motivo para se queixar de nós, precisamos olhar direitinho essa pergunta e a resposta que vem a seguir, para ver se essa queixa não é algo que a gente fez no concreto. Não é algo que a gente bateu em alguém. Não é algo que a gente deu uma resposta grosseira. Mas se não é um pensamento que dirigiu. E esse pensamento está aqui, está no nosso universo. E está sendo visto por milhares e bilhares e bilhares de pessoas, de espíritos. E esse pensamento que a gente enviou para aquele vizinho danado que fez uma coisa que a gente não gostou, e a mãezinha dele é desencarnada. Ela não está vendo, não? Ela está vendo. Não é? Então, ela, essa mãezinha, tem ali motivo para se queixar de mim. E o anjo da guarda desse sujeito, desse político corrupto? Ele está vendo também o meu pensamento. E ele provavelmente vai tentar me dar um toquezinho aqui e falar, você está julgando ele aí, mas olha o seu pensamento. Feio, muito feio. Horrível. Você não é melhor que ele. Então, precisamos ter muito cuidado quando a gente emite pensamentos que são violentos e que geram violência. Mas também não somos essa tralha, né? Nós somos pessoas que já não estão mais cometendo as atrocidades. Nós já podemos olhar para as atrocidades e não gostar, e não querer que isso permaneça, e não querer que nossa comunidade, nossa vida, que ela não entre pela nossa vida. Então, nós já podemos compreender, nós já temos a consciência mais trazida para aquilo que Santo Agostinho nos falou. Pesquisa a consciência, indaga a sua consciência. Vê o que você pode fazer.
Perguntai, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal a ser curado. Então, se nós podemos perguntar, e acredito que nós possamos fazer sim, várias dessas perguntas com respostas positivas. Nós já estamos aqui, nós já estamos buscando conhecimento. Já somos pessoas que nos entendemos como pessoas que já deixaram para trás toda aquela carga de violência, toda aquela carga de muito preconceito, toda aquela carga de indignidade, né? Nós somos pessoas que buscamos ser dignas, que queremos cometer ações dignas. Então, nós temos algumas respostas positivas. E com essas respostas positivas, nós podemos dormir melhor. Nós podemos pedir, inclusive, que os bons espíritos nos acolham e nos acompanhem no sono e em sonhos, para que a gente persista nas boas ações. E se a gente responder a isso negativamente, a nossa consciência vai nos indicar que tem sim, tem uma coisinha lá que a gente precisa reformar. É essa a reforma íntima que o Espiritismo fala, que nos traz a modalidade reforma íntima. Precisamos curá-la. Vejam que não é através de punição. Não há uma indicação aqui, ó, se vocês acharem que tem uma coisinha errada lá, vocês vão ser punidos, castigados, e vai haver um resgate da sua família inteira. Não. Nós podemos ver que temos, e ela, a consciência, nos indicará um mal que precisa ser curado em nós. Então é para isso que nós estamos estudando. É para isso que nos dedicamos à vinda ao centro, a um outro lugar onde se fala a palavra de Deus, para que eles nos ajudem, as palavras venham e nos ajudem a curar os males que ainda temos. Porque temos muitos. Porque temos e sabemos que precisamos fazer coisas. Estamos buscando. Então, a misericórdia de Deus Ele nos dá as indicações e nós aproveitamos. O que não podemos é ficar estacionários, achar que, bom, já que Deus me criou, Ele sabe que eu vou ser perfeito, então deixa Deus agir. Nós precisamos agir. A ação é nossa. Toda a palavra, todo o ensinamento de Jesus tem um verbo para que a gente pratique. Ele manda que nos levantemos, Ele manda alguém levantar para ser curado. Ele manda, ide e fazei. Ele não diz, Ele não vai até lá. Ele não se dirige a ninguém. As pessoas que têm que ter uma ação. Essa ação é nossa, é positiva nossa, é individual. Nós precisamos exercitar o verbo, conjugar em todas as suas modalidades, né? E vamos agir, porque parados não podemos ficar. A gente até tem umas preguiças aí nas encarnações, fica meio paralisado, mas uma hora Deus manda ali a avalanche que nos carrega para agirmos. E aí a gente sai da zona de conforto e anda. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos. Também é uma bússola, né, gente? Porque é bom ter alguém que fale para a gente assim, como as pessoas costumam dizer, na lata, aquilo que não está bom em nós. Né? Como é bom. Como é bom. A gente fica dolorido, magoado, mas como aquela pessoa nos ajuda. E é esse instrumento que está colocado em nossas vidas, nas famílias. Dentro das nossas famílias temos os seres que nos alavancam
E nós também deveremos ser alavanca dos seres que nos são emprestados para guiarmos, para ajudarmos, para darmos a mão. Porque a família traz para a gente esse reduto onde espíritos que vêm nem sempre são os amigos que nós gostaríamos que fosse. São aqueles instrumentos que nos farão crescer, que nos farão descobrir qual é o melhor caminho para a gente procurar a reforma que tanto necessitamos. Que aquele que tem verdadeira vontade de se melhorar, que explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Vê como é que se encaixa, né? Porque às vezes a gente pensa em reforma íntima e a gente fica muito preocupado que é mudar do dia para a noite. Ah, eu descobri ontem, no balanço que eu fiz do ano 2017, que eu ainda sou tudo isso aqui de negativo. E eu ainda sou tendenciosa, eu ainda julgo, eu tenho preconceito, eu falo mal, eu espalho coisas que vieram me falar, então eu tenho tudo isso aqui de negativo. Ai, Senhor, quero mudar. A partir de amanhã, dia 1º do ano 2018, eu não vou fazer mais nada disso. Não funciona. Porque são tendências que foram cultivadas em mim durante milhares de encarnações. Então, numa hora para outra, não dá para mudar. No balanço que Santo Agostinho fala para a gente fazer, eu acredito que a gente possa pegar, vamos ver aqui o que está mais aqui em evidência no meu caráter, na minha personalidade, aqui. Preconceito. Aí eu sou muito preconceituosa ainda. Então, a partir de hoje, que eu estou fazendo esse balanço é hoje, não vou deixar para amanhã, a partir de hoje, eu vou tentar ouvir mais a pessoa que vem me dizer algo que não bate com os meus conceitos, os meus valores, as minhas ideias. Aquela que chega para mim e fala, eu vou votar no fulano. E eu de cara falo, tá maluco? Tá doido? Você sabe bem quem é essa pessoa? E eu nem espero. Então o meu preconceito já falou tão mais alto que a pessoa ou vai partir para a briga, ou vai embora. Comigo, com Deide não dá para falar. Então, eu posso pegar essa minha tendência ainda inferior, e a partir de hoje eu me observar para que a pessoa que venha dizer para mim qualquer coisa que não bata com o meu valor, eu posso ouvi-la, porque ela terá argumentos. E ainda que esses argumentos não me convençam, não mudem a minha opinião, mas eu vou ouvi-la com respeito, com aquilo tudo que ela merece de dedicação do meu tempo, que é o tempo para Deus, que é o tempo que eu preciso dedicar ao meu irmão. A pessoa vem me contar um segredo, e ainda que esse segredo seja absurdamente contrário a um valor muito grande para mim, eu preciso ouvi-la, porque ela confiou em mim, porque ela me procurou para contar algo que faz dela um ser absolutamente normal, que erra, que acerta, que cai, que levanta. E ela só me procurou para ter um ouvido. E quantas vezes nós não ouvimos? Quantas vezes nós ouvimos lá, moça, me dá 20 minutos, eu não tenho 20 reais. Olha, eu não pedi dinheiro, eu pedi seu tempo. Eu pedi um tempo de 20 minutos. Você está me oferecendo dinheiro? Eu não falei em dinheiro. Né? Quantas vezes alguém chega ou liga e a gente fala, ai meu Deus, não sei se posso atender essa pessoa. Não posso? Mas qual o critério que nós usamos para não atender a uma pessoa que está nos ligando? Qual o critério que nós usamos para atravessar a rua quando vem aquela pessoa
que a gente acha que vai parar há muito tempo, porque fala muito, mas que critério? E se aquela pessoa, naquele exato momento, precisava somente de que a gente dissesse: olá, bom dia, como está você? E isso ia mudar radicalmente os pensamentos daquela pessoa naquele dia, os sentimentos que ela saiu de casa, os sentimentos de inferioridade que as pessoas estão. Às vezes a gente precisa de um sorriso para levantar esse dia que está tão difícil para mim hoje. Eu perdi o cachorrinho, eu sofri uma notícia ruim, eu recebi uma carta, agora não tem mais carta, mas eu recebi, né, alguém me fez alguma coisa muito ruim, então eu só preciso de encontrar Valéria na rua, falar: Valéria, me ouve, só 2 minutos. E se Valéria vira para mim e fala: Deide, não posso. Tem um cliente agora, marquei lá, eu não posso me atrasar. Quando Valéria vai embora, eu desabo. E Valéria jamais vai saber. Porque nós temos que ter responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, porque elas têm transcendência. A gente acha que não. A gente acha que desligar o telefone porque essa pessoa vai me incomodar não tem consequências. Elas estão lá, elas virão. Mas, enfim, isso é coisa do nosso dia a dia, né? Isso é uma coisa com que nós não nos preocupávamos certamente na encarnação passada, porque nem telefone tinha. Mas tinha a rua, tinha a calçada, a gente já podia estar lá atravessando a calçada quando visse alguém que não estava muito no nosso esquema. E não é também para a gente ficar se punindo, gente, porque nós temos essas mazelas do dia a dia, nós temos pressa, nós temos horários, nós temos cumprimento de deveres, que é a pressão do trabalho, a pressão familiar, a pressão do governo, a pressão de tributo. Nós temos tudo isso, mas é porque nós temos tudo isso que nós também temos que analisar tudo isso dentro de um contexto de hoje. Somos espíritos encarnados numa era tecnológica. Então nós temos consequências também disso. Nós temos mais tempo no celular do que com os nossos filhos. Nós temos mais tempo no celular do que com o amigo, amiga. No domingo, quando eu cheguei, vou repetir aqui, o seu Luiz falou que alguém tinha dito para ele. Pois é, uma pequena felicidade que a gente pode se dar é convidar um amigo para tomar um açaí. E às vezes a gente não faz isso. É uma pequena felicidade. E não é? Imagina que a gente está saindo daqui com esse calor, vocês estão sentindo, só vocês, né? Eu ainda não consegui sentir calor aqui. E aí, a gente está saindo daqui, já está com pressa, acabou a reunião, eu tenho muita coisa, eu tenho que ir para casa fazer não sei o que. Mas aí passa um amigo e fala: nossa, quanto tempo não te vejo, vamos tomar um açaí? É uma pequena alegria. Esse amigo pode contar coisas que vão preencher a nossa vida durante aqui um período enorme. Ele vai nos dar uma notícia que vai alegrar muito o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano. E se a gente perde essa oportunidade, perdemos o tempo para o próximo, perdemos o tempo para Deus. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vós. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Nenhuma dúvida possa restar em nós de que o futuro é certo, e não o contrário. Nós não estamos encarnados num planeta com um futuro incerto. O nosso futuro é o progresso, a lei de progresso. Um planeta que passará de provas e expiações para o planeta de regeneração. E a nossa parte é justamente contribuir para que ele seja o mais rápido possível o planeta de regeneração.
Ou a gente não precisa fazer nada, deixa para Deus tudo? Somos nós os instrumentos de Deus para que as suas leis se cumpram. E uma das leis que nós estamos esquecendo é justamente a lei do trabalho para o progresso, que é uma outra lei. Então, quando ele fala que a gente investiga a nossa consciência, ele está dizendo de novo o que já falava lá no Livro dos Espíritos, questão 621, se não me engano, que onde estão as leis de Deus? Aqui, na nossa consciência. A pergunta que eu faço, a resposta está aqui, não necessariamente do lado de cá ou do lado de lá. A resposta está por aqui. As leis de Deus estão nas nossas consciências. E aí ela está na minha consciência, na sua consciência, na consciência do presidente do maior país do globo. Ela está na consciência do jovenzinho que está lá numa comunidade muito pobre. Está em todos. Não há diferença. Deus não tem duas medidas. É a mesma lei para cada um de nós. E aí cada um de nós é que vai segui-la de acordo com os seus atos, com os seus pensamentos, com as suas necessidades, com a sua aplicação na reforma íntima. Partamos do individual para o coletivo, porque nós queremos esse mundo melhor. Nós desejamos um mundo de paz. Nós queremos que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Nós não pensamos de jeito nenhum que é natural sairmos daqui e enfrentar agora ali fora um assalto, um acidente. Não é, isso não está nos nossos pensamentos. O normal é querermos tudo de bom, genericamente, né? E, no entanto, a gente sabe que essas coisas, quando acontecem, é para a nossa revolução íntima. É necessário que passemos por aflições. Não foi isso que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Mas quando ele fala isso, ele não fala para que a gente abaixe a cabeça e saia desesperado, dizendo que não tem mais jeito, que o futuro é incerto. Não. Ele manda que tenhamos bom ânimo. De novo, é o verbo. Porque ânimo é vontade, é ação. Ele manda que a gente se anime em buscar a saída, em buscar os recursos para nos melhorar. E para ajudar o próximo. E para ajudar o próximo para que ele se melhore. Porque a nossa reforma íntima também não é uma coisa egoísta. Bom, eu vou melhorar, eu fico bem na fita com Deus, saio daqui, não preciso mais voltar, e o resto não me interessa. Não é assim que a coisa funciona. Ele fez lá todos nós com um monte de irmãozinho. E ele precisa de nós para que a gente acorde para ajudar esses irmãos. Então, se eu tenho 10 anos, 20 anos, 99 anos, isso não importa. Não vou dizer, eu já estou tão velhinho que já não falo. Agora não adianta mais. Ó, essa listagem aqui, eu não consigo mais acertar nada. Tem todo o tempo do mundo para a reforma. Tem todo o tempo do mundo para a nossa transformação. Nós somos a luz do mundo. Tudo que podemos saber é aquilo que nós, que fazemos parte da humanidade, devemos ou não fazer para que venha o reino de Deus. Basta que coloquemos em nossos atos toda a luz que há em nós, para que em breve se estabeleça o reino de Deus prometido e para o qual tende a alma de cada homem. Isso está no livro O Reino de Deus está em Vós, de Tolstói. Esse livro ficou desaparecido por 100 anos, porque quando Tolstói escreveu, em 1884, ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa Russa, e aí esse livro ficou desaparecido. Por quê? Porque esse livro traz o ensinamento de Jesus nu e cru, sem rituais, sem os dogmas, sem todas aquelas coisas que foram enxertadas no cristianismo. Então, ele desapareceu até que a neta dele o publicou. É uma leitura que eu recomendo, vale a pena, porque também essa leitura
paralela à leitura de toda a obra do Kardec, ela nos faz ter um acesso a algo que nós precisamos ter, que é instrumento para a nossa reforma. Então, como nós somos a luz do mundo, nós precisamos agir como pontos de luz. É isso que Deus espera de nós, de todos nós. Que sejamos pontos de luz na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso planeta, tudo, geral. Sejamos pontos de luz. Um ponto de luz, ele vai ampliando as suas consequências, de modo que, uma vez instalada a luz sobre aquela questão, sobre aquele preconceito, ele não mais exista. Ela se reforma, ela se transforma em nós. Nós somos pontos de luz para iluminar mesmo caminhos. E esses caminhos deverão ser trilhados por outras pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, que nos amam, que nos admiram, que acreditam e confiam em nós. Se nos dizemos espíritas, alguém sempre chega para a gente e diz: puxa, me conta mais sobre isso. Quer dizer que a gente não morre? Quer dizer que a vida continua? Quer dizer que depois a gente tem outras chances? Eu posso errar muito aqui, depois eu vou ter novas chances? Eu costumo dizer, vai ter novas chances e muitas consequências também. Nós erramos com consequências, que não é punição, que não é castigo. São consequências. Como atirar a pedrinha no rio, e a consequência é que ela vai abrindo arcos, vai abrindo ondas. Isso são consequências de atos. Então, como nós somos essa luz, somos esses pontos de luz, que a gente reforce, que a gente jogue luz não só onde está escuro, mas que jogue luz onde já há luz, para que as pessoas que estão na luz não desistam. Porque nós sabemos que tem uma enxurrada também de pessoas, de pensamentos, de culturas que vêm para derrubar o que já está estabelecido como uma questão iluminada. Então, se nós temos, por exemplo, um direito adquirido como seres humanos na nossa Constituição, e se as forças que vêm, né, que nós aí estamos passando por momentos turbulentos, que vêm para tirar todos esses direitos, nós temos luz. Joguemos luz onde já há luz. Isso significa que a gente não vai compactuar com o que está errado. A gente não vai ser condescendente com o mal. A gente vai lutar, sim, pelo que já está estabelecido de bem e jogar luz lá. Porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Mas o que eu faço? O espírita se envolve, não se envolve? Fala sobre política, não fala sobre política? Falamos porque nós precisamos mostrar o que há em nós já de conhecimento, para que outras pessoas possam analisar se isso compete a elas, se isso é bom para elas, se isso é bom para o nosso entorno, para a nossa sociedade. Então, jogar luz onde há luz, porque nós somos pontos de luz. Nós somos a luz do mundo, é uma responsabilidade enorme. E essa responsabilidade precisa ser compartilhada, sim, com todos vocês, com todos nós. Se desejamos o nosso mundo de paz, precisamos ser pessoas que promovem essa paz. Comecemos sendo seres pacíficos, não disseminando as confusões, as fofocas, as maledicências, né? A gente calou, parou aqui, para em mim. E depois que nós conseguimos isso, a gente galga um degrau a mais, sejamos seres pacificadores. Onde houver dois seres ali em atrito, em conflito, que possamos levar a nossa luz, que possamos fazê-los ouvirem-se um ao outro, que possamos dar esse instrumento a eles. Nós temos
uma receita, nós temos um código de ética e moral que nos ajuda a ajudar pessoas em conflito. Então, a gente não pode ficar acirrando mais. A gente precisa levar essa palavra, levar essa luz. Eu desejo a todos vocês um ano de muita luz, de muito trabalho na reforma íntima. Para mim, muito, preciso muito estudar mais com vocês, através de vocês, e desejo muito estar com vocês em novas oportunidades para que possamos continuar exercitando esse nosso estudo. Uma boa tarde e um bom ano para todos vocês.